Olá, vamos falar sobre um assunto que mexe com todo mundo e gera muita discussão: a cura do câncer. De um lado, tem aquela ideia de que existe uma solução mágica, talvez até escondida por aí. E do outro, uma verdadeira revolução da ciência que está acontecendo agora mesmo na nossa frente. Bora desvendar o que é mito e o que é realidade nessa história. Para começar, vamos encarar de frente uma ideia muito poderosa, que virou quase uma lenda urbana da saúde, que é esse tal mito de uma cura única para o câncer. Essa pergunta, né, a gente ouve o tempo todo, em todo lugar. E o mais impressionante é que muita gente parece já ter uma resposta pronta, assim, na ponta da língua. Olha só que dado maluco! Uma pesquisa recente do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação mostrou que 52% mais da metade da população brasileira acredita que a cura do câncer já foi descoberta, mas que ela está sendo escondida de propósito. Esse número já mostra o tamanho do nosso desafio aqui: separar o que é fato do que é ficção. E aqui está o pulo do gato para entender tudo isso. A ideia de uma cura única parte de um engano. Câncer não é um inimigo só. Pensa que é como se fossem mais de 100 exércitos diferentes, cada um com as suas próprias táticas, suas próprias armas, e claro, não dá para lutar contra todos eles da mesma forma. E é exatamente o que a doutora Vanessa Rigo, da UFSM, explica. Muita gente acaba pensando no câncer como se fosse, sei lá, uma infecção que um remédio só resolve. Mas a realidade é bem mais complexa. Cada câncer é uma doença muito particular, quase com uma impressão digital genética, sabe? Por isso que aquela ideia de uma pílula mágica simplesmente não fecha a conta. Ok, então se não tem uma cura mágica escondida num cofre, o que é que tem, então? Olha, a resposta é muito mais animadora. O que existe de verdade é uma revolução científica acontecendo em várias frentes. E as armas que estão sendo criadas são mais inteligentes e personalizadas do que a gente jamais imaginou. Uma dessas frentes, por exemplo, está reinventando a radioterapia. Imagina um bisturi de altíssima precisão, só que em vez de uma lâmina, ele é feito de radiação. Um bisturi que consegue ir direto no alvo, no tumor, com uma precisão milimétrica e, o mais importante, poupando quase tudo que é saudável ao redor. E o segredo para essa precisão toda tem até nome: é o pico de Bragg. Funciona assim. A radioterapia convencional é como uma bala que atravessa o corpo. Já os prótons, não. Eles agem como mísseis teleguiados. Eles viajam, entregam a dose máxima de energia bem em cima do tumor e param. Simples assim. O resultado, claro, é um tratamento com muito menos efeitos colaterais. E os resultados na prática são transformadores. Os estudos mostram quedas gigantescas nos efeitos colaterais mais graves. E para certos tipos de câncer, como de cérebro, pulmão e próstata, as taxas de sobrevida aumentam de forma significativa. É uma nova esperança, muito concreta, para milhares de pessoas. Agora segura, porque a gente vai para uma das áreas mais fascinantes da medicina hoje em dia: a imunoterapia. E se fosse possível treinar as nossas próprias células de defesa para elas mesmas caçarem e destruírem o câncer? Parece ficção, né? Mas é exatamente o que a terapia CAR-T faz. A ciência está literalmente transformando o nosso corpo na arma mais precisa contra a doença. O processo é incrível. Primeiro, os médicos coletam as células de defesa do próprio paciente. Aí, no laboratório, essas células são reprogramadas, recebem um upgrade para aprender a identificar o câncer. Depois, elas são multiplicadas aos milhões. E, por fim, esse verdadeiro exército de células turbinadas é devolvido para o corpo da pessoa, pronto para a batalha. E o mais legal é que o Brasil está na vanguarda dessa história. Um estudo pioneiro, totalmente desenvolvido aqui, conseguiu uma taxa de resposta de 81%. 81% em pacientes que já não tinham mais outras opções de tratamento. É um marco que coloca o nosso país no mapa da inovação. E sabe aquela tecnologia de mRNA das vacinas da Covid? Então, ela está abrindo uma fronteira completamente nova: vacinas contra o câncer. A ideia é genial: ensinar o nosso sistema imune a reconhecer e a eliminar as células do câncer antes mesmo que elas virem um grande problema. É a medicina do futuro acontecendo hoje. E quando a gente pensa que já viu de tudo, os cientistas do Instituto Butantan vêm com uma estratégia que vira o jogo de cabeça para baixo. Em vez de tentar frear o crescimento do câncer, eles fazem o contrário. Eles aceleram o tumor até o limite, forçando a célula doente a entrar em colapso. É uma tática radical, mas brilhante. Bom, com tanta terapia revolucionária aparecendo, é natural que surja uma pergunta. Tá, mas por que isso não está disponível em todos os hospitais?
A resposta para essa pergunta nos leva para os bastidores da ciência, um caminho que é bem longo e cheio de desafios. Tirar uma ideia nova do laboratório e levar até o paciente na clínica é uma maratona, não uma corridinha de 100 metros. A gente está falando de anos de pesquisa, de testes extremamente rigorosos, com várias fases de estudos, tudo para garantir que um tratamento novo seja, acima de tudo, seguro e eficaz. E nessa jornada existem umas barreiras gigantes. O custo de desenvolvimento, que pode chegar a bilhões. A burocracia para aprovar tudo, que leva anos. E a logística, né? Porque muitas vezes precisa de laboratórios super avançados. Superar esses obstáculos é o grande desafio do momento. Para a gente ter uma noção do tamanho do problema do custo, um único tratamento de terapia CAR-T, se for importado, pode chegar a custar 3 milhões de reais. 3 milhões. É um valor que, vamos ser sinceros, é inacessível para a imensa maioria. E é por isso que produzir aqui no Brasil não é só uma questão de soberania, é uma questão de vida ou morte. E exatamente aí que a ciência brasileira faz toda a diferença. Com a produção sendo feita aqui, o tempo de espera que podia levar meses cai para apenas 22 dias. Para quem luta contra o relógio, cada dia conta. Isso é uma vitória imensa da nossa ciência e da vida. Então, depois de desvendar o mito e explorar a revolução da ciência, chegou a hora de olhar para o futuro. Afinal, como vai ser a oncologia daqui para frente? A verdadeira cura, no fim das contas, não vai vir dentro de um frasco único. Ela está sendo construída com base na medicina de precisão em tratamentos personalizados, feitos sob medida e, principalmente, numa nova forma de combater a doença, usando as ferramentas que o nosso próprio corpo já tem. E essa revolução já tem rosto, tem voz. A história de pacientes como Eliana Mafra, que pôde voltar para a academia, voltar a trabalhar, a viver, nos mostra o impacto real de cada avanço desses. É a ciência devolvendo não só a saúde, mas os sonhos de volta para as pessoas. No final, a verdade é muito mais inspiradora do que qualquer teoria da conspiração. A cura não está trancada num cofre. Ela está sendo construída dia após dia em laboratórios no mundo todo por cientistas que dedicam a vida a essa causa. A gente está entrando numa nova era da medicina, sem dúvida. A promessa é gigantesca, mas os desafios também são. E a grande questão que fica talvez não seja mais se vamos vencer o câncer, mas sim como vamos garantir que essa vitória seja para todo mundo.